Boa noite, já está na hora de começar nosso estudo de Gênesis. Hoje estamos vendo várias perguntas sobre capítulos 13 a 17. Como nós temos feito nas outras aulas anteriores, estamos fazendo só resumos. É importante a leitura em casa, e, se possível, respondendo as perguntas antes da aula, para comparar as suas respostas com as respostas dadas aqui. E o objetivo nisso não é de nos preocupar em acertar todas as respostas, mas mais a questão de lutar com as questões, de examinar o texto, ler os trechos e procurar entender os pontos principais da história que encontramos aqui. E desta maneira, se Deus permitir, em 12 aulas, nós vamos fazer o estudo do livro de Gênesis, observando os pontos principais. Obviamente, poderíamos investir muito mais tempo num estudo mais detalhado, versículo por versículo, mas o objetivo do nosso estudo aqui é de ter um conhecimento geral da história contada no livro de Gênesis. Livro extremamente importante, com mensagens muito importantes para compreender o resto das Escrituras, tanto o Antigo como o Novo Testamento. Antes de entrar nas perguntas hoje, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre o exemplo de fé de Abraão. É mencionado no capítulo 15, versículo 6, parte do nosso estudo hoje, que Abraão creu em Deus. Só que tem um acréscimo nesse comentário, até citado pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento, em Romanos capítulo 4. O Gênesis 15, versículo 6 diz: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Às vezes, pessoas procuram separar a fé de Abraão da sua obediência e da sua demonstração desta fé. Mas o interessante é observar como ele demonstrou a fé na prática e como esse fato é bastante frisado para nós, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Abraão é provavelmente o exemplo mais citado no Novo Testamento de fé, de alguém que demonstrou isso na sua vida. Mas pensemos um pouco sobre o que acontece no livro de Gênesis. Deus chamou Abraão. Isso nós encontramos no começo do capítulo 12. E Abraão foi. Ele foi obediente. Não ficou lá de braços cruzados em Ur dos Caldeus, dizendo: olha, eu creio em Deus, então não vou fazer nada. Pelo contrário, saiu de Ur, foi até Harã, de Harã continuou a viagem até a terra prometida de Canaã. Ele foi obediente. Deus fez grandes promessas para Abraão e Abraão acreditou na palavra do Senhor e continuou acreditando ao longo da sua vida. Inclusive, várias dessas promessas não foram cumpridas durante a vida dele. Na verdade, Deus tomou talvez o primeiro passo para cumprir promessas durante a vida de Abraão e os outros aspectos das promessas ficaram para cumprimento séculos, até milênios depois. E Abraão continuou confiando no Senhor, demonstrando isso até pela maneira que ele viveu, sempre confiando no Senhor. A fé de Abraão foi a fé ativa, obediente e visível. E nós devemos imitar o exemplo dele e mostrar a mesma coisa, a fé ativa, obediente e visível, que dá pela obediência para observar a confiança que nós temos no Senhor. Também, antes de entrar nas perguntas, eu queria observar um pouco sobre o que passou durante esse tempo que Abraão estava esperando as promessas. Que depois das promessas que Deus fez no capítulo 12, quando ele tinha 75 anos de idade, ele encarou vários desafios durante as décadas seguintes. Ele lidou com conflitos entre seus servos e os servos de Ló, parte da história que nós vamos ver hoje. Ele aceitou a sugestão de Sara de tentar ajudar Deus um pouco nas suas promessas, facilitando para Deus cumprir as promessas, só que Deus não aceitou isso. E ele viu complicações, resultados dessa decisão de ceder à ideia de Sara e ter um filho com outra mulher,
como isso causou outras complicações depois e não ajudou em nada em termos da promessa que Deus havia feito. É uma lição importante para nós, de não achar necessário dar uma ajuda para o Senhor, mas de aceitar de fato que Deus está no controle das coisas. Deus estava agindo. Deus reforçou as suas promessas durante aquelas décadas. Várias vezes ele aparece novamente para Abraão, reforça as promessas. Repetiu as promessas quando ele fez uma outra aliança com Abraão, que nós vamos ver no capítulo 17, a aliança da circuncisão, uma prática que Deus deu para separar os descendentes de Abraão dos outros povos, e isso é algo que ia continuar durante mais quase 2.000 anos, até chegarmos ao Novo Testamento. Mudou o nome de Abraão. Passou de Abrão para Abraão. E também mudou o nome de Sarai para Sara. Nós conhecemos geralmente como Abraão e Sara, que são as versões dadas por Deus quando ele repetiu promessas e deu uma nova aliança para Abraão. Então, algumas das coisas que nós vamos ver nos capítulos que estamos estudando aqui hoje. No capítulo 13, que é o primeiro que nós vamos estudar hoje, nós vamos ver sobre essa separação de Abraão e Ló. E só lembrando, na nossa sequência cronológica, o que estamos vendo hoje e até o fim do livro de Gênesis se encaixa no período dos patriarcas. Então, para quem não acompanhou as primeiras aulas, estamos usando um sistema de 17 períodos para resumir toda a história bíblica. E no livro de Gênesis encontramos 4 desses períodos. A criação, depois o dilúvio, a dispersão dos povos, a Torre de Babel, e a partir do capítulo 12, o final do capítulo 11, a vida dos patriarcas, principalmente Abraão, Isaque, Jacó e os filhos de Jacó. Então é isso que nós temos para ver nos capítulos que estamos seguindo hoje até capítulo 17. Agora, quando chegamos no capítulo 13, e eu tenho 3 voluntários para ajudar com as perguntas hoje, aceito mais semana que vem. Então, se tiver outras pessoas dispostas a responder perguntas, pode comunicar comigo durante o dia e podem entrar nesse revezamento de perguntas. Mas hoje as primeiras perguntas eu vou passar para o Léo. E a primeira dessas, Léo, qual foi o motivo de Ló se separar de Abraão? Tá me ouvindo? Estou sim. Ok. Os, os dois, eles tinham muito gado, muitos animais, e os pastores de cada um estavam começando a brigar por causa da separação e também por comida e coisas assim dos animais. Ok, pois exatamente isso, que falou que a terra não sustentava os rebanhos dos dois, era muita coisa, e nisso até algumas coisas interessantes que podemos observar sobre esse fato, relatado para nós no capítulo 13. Primeiro, a prosperidade, e nós vamos ver isso reforçado em outras coisas ainda pela frente, mas tanto gado entre Abraão e seu sobrinho, que a terra, que era uma terra boa, não sustentava tudo isso. Outra coisa que nós observamos é que fala sobre outros povos que estavam na terra, e lembrando que esses outros povos seriam expulsos na conquista que vem séculos depois, quando Josué vai conduzir o povo na conquista da terra. Inclusive, alguns descendentes de Ló, futuramente, não teriam mais lugar na terra prometida. Observamos também uma atitude de Abraão aqui. Abraão queria manter a paz. Ele não queria conflito com Ló, então ele procurou uma solução, inclusive ele estava disposto a ceder para Ló, deu para Ló a escolha onde ia ficar e falou, você pode para um lado, eu vou ficar do outro. E nisso, talvez não compreendendo completamente como seria importante futuramente, mas o efeito disso foi de manter uma separação entre a família de Abraão e os outros. Ló não é descendente de Abraão, sobrinho, ele é filho do irmão de Abraão.
Então, Deus já está separando o descendente de Abraão de outros povos e vai continuar essa separação. A ideia da santificação de Israel é um tema importante não somente no livro de Gênesis, mas continuando no resto do Antigo Testamento. Que Deus queria um povo separado, santo, que pertenceria exclusivamente a Ele. E Ele começou isso a partir de Abraão. Ok, a pergunta número 2, Léo. No final do capítulo 13, que Deus repete a Abraão parte da promessa que ele fez no capítulo 12. Duas partes ele repete. Lembrando que tinha três no começo do capítulo 12. Ele falou de uma nação numa terra e bênçãos por meio da descendência de Abraão. Agora, quais partes ele repetiu no capítulo 13? A parte sobre a terra e a nação. Ok, ele repetiu a parte de dar uma terra especial para os descendentes, isso no versículo 14 e 15 do capítulo 13. E só, deixa eu ler um pouquinho aqui para deixar claro a segunda parte da resposta. Versículo 14, ele diz: Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: Ergue os olhos e olhe desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência, para sempre. E versículo 17, ele também diz: Levante-te e percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Então, ele promete aqui a terra a Abraão, aos descendentes de Abraão. E a segunda parte que você falou, a promessa da nação, no versículo 16, farei a tua descendência como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Hipérbole, não seria literalmente tão numeroso como pó da terra, ou outro lugar fala areia do mar, mas uma maneira de falar que Deus ia multiplicar e fazer uma grande nação dos descendentes dele. O ponto que eu quero frisar nisso é que, nesse caso, ele não repetiu a terceira parte da promessa de abençoar as famílias ou as nações por meio da descendência ou do descendente de Abraão. Às vezes ele repete apenas parte da promessa, que é o caso aqui. Ok, número 3. Já estamos entrando agora no capítulo 14, uma história onde Ló tem um problema, uma encrenca, e nisso já veio uma resposta que vem da parte de Abraão, ajudando no caso aqui. Então, Léo, por qual motivo Abraão se envolveu na guerra de 4 reis contra 5? Para salvar Ló, que havia sido preso. Ok, nessa guerra, esses reis atacaram Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Bela, o Zoar, que eram a cidade daquela região, inclusive Sodoma, onde Ló acaba morando por um tempo. E assim, quando foi atacado, Ló foi uma das pessoas levadas e Abraão foi atrás para liberar Ló e os outros, libertar desses outros que atacaram. E isso parece uma coisa até talvez meio esquisita no meio aqui, mas acaba sendo algo que Deus usa para ensinar uma outra coisa bem importante mais para frente. Agora, outra pergunta aqui, Léo, sobre capítulo 14, versículo 14. Deixa-me ler o versículo aqui. Depois eu quero saber o que nós podemos deduzir desse versículo sobre a riqueza de Abraão. Diz: ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Agora, pode explicar o que nós podemos deduzir sobre a riqueza dele? Que Abraão provavelmente era extremamente rico e forte, podendo ser bem-sucedido em quase tudo que ele faz, graças ao poder de Deus. Ok? Com certeza Deus estava abençoando. E realmente, 318 servos que nasceram na casa dele.
o que estamos vendo aqui, se fosse colocar isso em termos hoje, pensando como uma empresa com tantos funcionários, estamos dizendo aqui que Abraão teria uma empresa de médio a grande porte, conforme o que nós contamos hoje em dia. Então, era um empresário, num sentido assim, e bastante bem sucedido, para ter tantos homens que ele podia chamar, num momento assim de urgência, vamos atrás desses reis que atacaram Sodoma e as outras cidades para libertar as pessoas que foram levadas em cativeiro. Realmente mostra para nós uma coisa sobre a riqueza desse homem. Sabemos que riqueza material não é o ponto principal, mas neste caso, Deus realmente estava abençoando Abraão e preparando para cumprir as promessas que viriam depois. Ok, mais uma pergunta para você hoje, Léo. Pergunta número 5. Depois de resgatar Ló e os outros, Abraão teve encontros com quais dois reis? Ainda no capítulo 14. Com o rei Melquisedeque, rei de Salem, e, e o rei de Sodoma. Ok. Ele teve encontro com o rei de Sodoma quando ele voltou com os despojos e as pessoas e sabe, até esse rei mostrou uma gratidão para ele. E no caso aqui, é interessante que nós vamos observar uma diferença sobre um, presente, sobre a maneira de lidar com esses dois reis. Melquisedeque, descrito como rei de Salém, é o outro do encontro aqui. E nós vamos voltar e falar sobre Melquisedeque em uma outra pergunta mais para frente. Mas o que eu quero destacar no momento, Abraão não recebeu nada do rei de Sodoma. E no caso de Melquisedeque, ele deu. Vamos ver mais importante sobre isso quando chegamos a outra pergunta. Por que que a história de Melquisedeque se torna importante até para compreender algo no Novo Testamento? Mas o fato que ele não recebeu nada desse rei de Sodoma não é a primeira, a única vez, desculpe, que Abraão vai recusar presentes de outros povos. E parece que o ponto nisso é de observar que tudo que Abraão tem e tudo que Deus vai dar para os descendentes de Abraão é Deus que está dando. Ele não vai ficar rico porque ele recebeu presentes de alguém. Então, ele permitiu que os homens dele recebessem alguma coisa, mas ele mesmo não aceitou nada do rei de Sodoma. Ok, obrigado, Léo. Agora vamos passar para a Benita com as próximas perguntas, entrando já no capítulo 15, onde Deus vai repetir promessas novamente para Abraão. E agora, a pergunta sobre isso, ele repete quais partes daquela promessa do começo do capítulo 12? Terra e nação. Ok, novamente, ele repete a promessa de fazer uma grande nação e de dar uma terra para esses descendentes de Abraão. E, como falei na outra pergunta que o Léo respondeu, Deus nem sempre repete todos os aspectos da promessa. Não significa que esqueceu ou que não vai cumprir, mas que ele está dando destaque mais para as promessas mais imediatas, as promessas que envolvem as próximas gerações, descendentes de Abraão. A terceira parte da promessa olha para Jesus, olha para milhares de anos depois, e nem sempre recebe o mesmo destaque aqui no livro de Gênesis. Agora, perguntas 7 a 12, Benita, vão além do capítulo 15. Tem perguntas aqui que vão incluir questões dos próximos capítulos 16 e 17 também. Então, aqui as perguntas são verdadeiras e falsas, e qualquer comentário para justificar respostas pode fazer também com isso. Então, primeiro para a pergunta número 7. Deus disse que os descendentes de Abraão seriam reduzidos à escravidão em outra terra. Verdadeira ou falsa? Verdadeiro. Verdadeira. E realmente, no capítulo 15, ele mostra que demoraria para cumprir alguns aspectos da promessa. É um sonho que Deus usou para revelar aqui para Abraão.
E nisso, a ideia é que não vai ser uma coisa imediata. Inclusive, como falei, Abraão vai morrer antes de ver a segunda, terceira, quarto passo tomado, as outras etapas para cumprir essas promessas. O que vai acontecer durante a vida de Abraão vai nascer Isaque, o filho dele, e os dois netos, Jacó e Esaú. Então, ele vai ver até esse começo de cumprimento das promessas. Mas, quando ele morre, vai ter um total de 3 descendentes vivos, muito longe de multiplicar como pó da terra e de dar a terra para essa nação que viria depois. Ok, pergunta número 8, Benita. Sarai, acreditando que nunca teria filho, ofereceu sua serva egípcia para Abraão para que ele tivesse filho com ela. Verdadeira. Verdadeira, número 8. Ela deu para Abraão Agar, essa serva, e Abraão aceitou. Achou que estava ajudando Deus, porque estava demorando, não tinha nascido filho. Será que seria possível com a idade mais avançada de Sara e até de Abraão? Então ele aceitou essa sugestão, teve filho com Sara, o nome desse filho Ismael, com Agar, desculpe. E depois Sarai se arrependeu de ter feito isso. Agora criou uma certa rivalidade, porque a serva que tem filho e ela não tem. E ela sentiu ciúmes e começou a dar problemas, uma complicação, até de ela chegar a mandar embora essa serva, por não aceitar a presença dela junto com ela. Pergunta número 9. Também bonita. O filho de Agar, que nasceu 18 anos depois de Abraão sair de Harã, se chamava Ismael. Esse é falso porque era só 10 anos depois. Ok, a diferença aqui é de tempo, que daria 10, 11 anos e não 18 anos depois. Abraão saiu de Harã com 75 anos de idade e foi 10 anos depois que Agar engravidou-se, depois mais de um ano, quase 9 meses, que nasceu Ismael. Não daria 11 anos, não daria 18 de diferença aqui. Isso é o que podemos contar com as informações no capítulo 16 e capítulo 12. E mais uma pergunta, Benita, número 10. Deus mudou o nome de Abraão para Abraão quando ele tinha 99 anos de idade. Verdadeira. Ok, verdadeira, sim. Como diz capítulo 17, versículo 1, quando Deus aparece para ele mais uma vez, que ele falou que ele seria pai de numerosas nações e deu esse nome Abraão, acrescentou uma letra, uma sílaba para o nome dele. Mais uma coisa interessante observar aqui, que foi na mesma ocasião que mudou o nome de Sarai para Sara. A forma Sara significa princesa. Se algum ouvinte hoje tiver filha ou neta, talvez com o nome de Sara, é o significado do nome. Princesa. Princesa por quê? Porque ela seria mãe de reis. Teria outras nações descendentes dela, e assim seria mãe de reis. Ok, obrigado, Benita. Agora eu vou passar para Peterson com as próximas perguntas. Boa noite, Peterson. Boa noite. Agora, ainda falando aqui sobre capítulo 17, vamos falar sobre essa aliança de circuncisão. E a pergunta: Deus deu a aliança da circuncisão para distinguir entre os descendentes de Abraão e outros povos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, ok. E realmente, volta para essa questão de uma separação. E agora o que Deus disse? Que os descendentes de Abraão, com 8 dias de idade, teriam que fazer essa circuncisão. Os pais fariam a circuncisão para mostrar que faziam parte dessa aliança especial com Abraão. Interessante que essa
a ideia da circuncisão se aplica aos descendentes de Abraão, não somente aos judeus. Mas ele teve Ismael já, e aplicaria-se aos descendentes de Ismael também. E mais para frente vamos falar sobre outros filhos de Abraão. Mas os incircuncisos não podiam fazer parte dessa aliança. Agora, para nós hoje, talvez pareça uma coisa esquisita. Interessante que seria uma coisa que Deus ia saber, que não seria uma coisa visível para todo mundo, mas algo que Deus fez para eles saber se estavam realmente respeitando a vontade dele para essa separação. Agora, ainda nessa questão, mais uma coisa que eu quero observar, que eu acho interessante no capítulo 17. E no capítulo 17, que Deus deu esta aliança da circuncisão. Nesse mesmo capítulo, ele repete novamente duas das promessas. Ele fala da nação e que daria uma terra para os descendentes de Abraão. Ele não fala aqui, como não fez nas últimas duas vezes que repetiu promessas, ele não fala das bênçãos para todas as nações por meio da descendência de Abraão. Ou seja, a parte da promessa que olha para a salvação em Jesus. Pensem numa coisa. Para quem conhece a história do Novo Testamento, sabe que um dos primeiros problemas na igreja primitiva, no Novo Testamento, foi a questão da circuncisão. O que aconteceu foi que os judeus convertidos a Cristo entendiam a prática da circuncisão com a aliança que Deus tinha feito com Abraão e que todos os judeus, desde a lei de Moisés, haviam praticado isso. Foi a marca de distinção entre o povo santo e os outros povos. Agora, vem Jesus, judeu, os apóstolos, judeus, pregando o evangelho. O evangelho fala sobre a salvação dos judeus, mas não se limita aos judeus, se estende aos gentios. Capítulo 10 de Atos, Pedro vai na casa de Cornélio, prega o evangelho para a família de Cornélio, gentios. A partir do capítulo 13, Paulo e Barnabé, saindo para pregar o evangelho, vão principalmente para gentios. Gentios, que significa outras nações, não judeus. Agora estão pregando para povos que não faziam parte dessa aliança de Gênesis capítulo 17. E alguns judeus entendiam que para essas pessoas serem santificadas, precisam praticar a circuncisão. Além da necessidade da fé, do arrependimento e do batismo para a remissão dos pecados, eles explicaram que essas pessoas teriam que ser circuncidadas, os homens circuncidados. Isso causou uma polêmica na igreja primitiva, uma questão que foi, em boa parte, resolvida em Atos capítulo 15, quando Paulo e Barnabé, depois de chegar à primeira viagem, encontraram esse problema em Antioquia, de algumas pessoas que saíram de Jerusalém, voltaram para Jerusalém e pediram para conversar sobre o assunto com os líderes da igreja em Jerusalém, os apóstolos e presbíteros, que depois envolvem a igreja nessa questão, Atos capítulo 15, e chegam à conclusão que a salvação é oferecida nos mesmos termos para todos, sendo judeus ou não. E os termos da salvação no Novo Testamento não incluem a circuncisão. Incluem a fé, a confissão dessa fé, o arrependimento dos pecados, o batismo para a remissão dos pecados, essas coisas sim, necessárias para a salvação. A circuncisão não. Agora, é interessante pensar na possibilidade de uma confusão por causa das promessas em Gênesis. Deus fez promessas de 3 coisas para Abraão: nação, terra e salvação, ou bênçãos, por meio da descendência, por meio de Jesus. Só que quando ele falou sobre a circuncisão, ele não falou sobre a salvação. Ele só fez as 2 promessas nesse caso,
falando sobre a nação e a terra. A circuncisão foi ligada ao povo de Israel e o direito desse povo de habitar a terra. Tanto que, quando chegaram à terra prometida, Josué capítulo 5, eles não haviam praticado a circuncisão durante o tempo no deserto. Atravessaram o rio Jordão e antes de atacar Jericó, Deus falou para Josué: agora precisa circuncidar todos os homens que nasceram no deserto antes de começar a tomar posse da terra. A circuncisão estava ligada à nação e à terra, mas não estava ligado à salvação em Jesus Cristo. Ok, Peterson, continuando agora com a próxima pergunta. Deus disse que o filho de Abraão e Sara seria chamado Jacó. Falso. Falso. Qual seria o nome dele? Gê- Isaac, Gênesis 17, versículo 19. Ok. Resposta realmente falsa, seria chamado Isaac. Então, quem é Jacó? Como que Jacó entra nessa história? Jacó seria o neto, né? O Ok, filho de Isaac. exatamente. Então, ele seria neto, um dos filhos de Isaac, e seria o meio de dar continuidade à linhagem escolhida. Inclusive, depois Jacó vai ter o nome de Israel, e a nação de Israel, os filhos de Israel, o povo judeu, todos descendentes de Jacó. Mas seria da terceira geração, Abraão, Isaac, e depois vamos chegar a Jacó. Ok, Peterson, ficou para você hoje também o privilégio de responder aos desafios especiais. E sobre os Vamos lá. desafios, vamos lá com mais 3 perguntas para hoje. Respondendo aqui, pergunta número 13. A mudança de Ló para Sodoma foi uma boa decisão profissional? Primeira parte da pergunta. Segunda parte, se foi uma boa decisão espiritual. E a terceira, como que nós podemos aplicar isso em nossas decisões? Ah, a primeira parte, num ponto de vista apenas profissional, foi bom, né? Porque ele viu aquela Campina do Jordão, a princípio foi boa, né? Mas o final resultou em perda total. Ou seja, foi bom no começo, foi doce na boca, mas amargou no estômago, né? Ok, Ou seja, então não foi, não foi boa em última análise. ok, Espiritual, espiritual também não foi, né? Porque como ele se afasta de Abraão, né? E sai de uma situação onde poderia estar mais em contato com o protagonista da promessa, e ele vai para uma cidade conhecida pelos inúmeros pecados, né? Vive ele e a família naquele meio e depois chega a perder praticamente toda a família em consequência dos pecados e das coisas que aconteceram ali, né? Em Sodoma e Gomorra. ok. Isso nos leva à terceira parte da pergunta, que é uma aplicação. O que nós podemos aprender desse caso para ajudar em nossas decisões? Olha, podemos aprender que nem tudo que reluz é ouro, né? Porque, assim, de um ponto de vista material, a, as coisas podem ir contra, no final, ao bem-estar espiritual, né? E eu acho que é possível muitos de nós tomar decisões assim, talvez impensada de uma forma mais profunda, mais ponderada, né? E acabar sofrendo consequências de um esfriamento espiritual em decorrência de escolhas materiais, priorizar o material, né? Vou buscar uma boa vida, vou buscar uma boa condição financeira, enquanto a condição espiritual vai se esfriando. E acontece bastante, né? O que é bonito aos olhos, né, aos olhos naturais, né, aos olhos do mundo, muitas vezes a gente acaba
se prejudicando na questão espiritual. Ok, e eu acredito que é uma lição importante para nós. Você falou de prioridades, e realmente envolve muito isso. Se nós priorizarmos bens materiais, a busca de prosperidade financeira, muitas vezes isso significa sacrifícios na parte mais importante, nos aspectos espirituais. Até no caso de Ló, uma mudança. Mudou para um lugar onde teria péssimas influências. Inclusive, nós podemos observar o impacto disso quando chegamos no capítulo 19. Semana que vem, se Deus permitir, vamos falar mais sobre isso. Mas o impacto que teve na família de Ló foi terrível. Mesmo se Ló é descrito no Novo Testamento como um homem justo, que não concordava com essas influências, esses pecados de Sodoma, ele foi influenciado e a família foi muito influenciada com isso. Hoje em dia, às vezes pode surgir uma excelente oportunidade profissional que nos levaria para um lugar onde nós não conhecemos outros cristãos fiéis, não vamos ter oportunidade de talvez continuar crescendo espiritualmente, talvez já fazemos parte de uma igreja que realmente busca servir e honrar ao Senhor, nós estaríamos indo para um lugar onde nem sabemos se tem. E o perigo de nos isolar, de ficar longe de influências boas. Você comentou que ele fica longe de Abraão, longe dessa linhagem que Deus está separando para as suas promessas. E quando nós ficamos longe de pessoas que estão servindo ao Senhor? Eu sei que tem todos os raciocínios possíveis nisso, que nós podemos pensar, mas eu vou ensinar outras pessoas, eu vou conduzir outras pessoas a conhecer a Cristo. Ótimo. Mas mesmo nisso, devemos pensar nos impactos que vai ter em nossa vida e na vida da família. Uma sugestão. Se pensar em mudar para um lugar onde não conhece outras pessoas que servem a Cristo, procure pelo menos uma outra família para ir juntos, onde vai ter o apoio de mais alguém e não vai ficar completamente isolado, longe de outras pessoas. Porque o diabo não descansa. O mundo jaz no maligno, diz João no Novo Testamento, e nós temos que ter muito cuidado com as influências destruidoras que podem realmente acabar com nossa família, acabar com nosso serviço ao Senhor. Então, bastante cuidado mesmo nisso e nas decisões que nós tomamos. Ok, agora Exatamente. vamos já passar para a próxima. Você tinha mais alguma coisa sobre essa, Peterson? É, exatamente, falou com muita propriedade. Ok, vamos então para a próxima pergunta sobre Melquisedeque. O encontro de Abraão com Melquisedeque, isso no capítulo 14, ganhou grande significado para nós muito depois disso, no ensinamento sobre Jesus. Agora, as perguntas sobre esse encontro. Primeiro, quem foram os pais de Melquisedeque? Ah, é interessante que a gente vê bastante falando sobre Melquisedeque na Epístola aos Hebreus, né? E é dito que ele não tem registro, né, de genealogia, dando a entender como se ele não tivesse início de dias, origens, né? Ok, é justamente isso que nós encontramos. A linguagem lá, sem pai, sem mãe, sem genealogia. O ponto não é que não tinha pais, ele não surgiu do nada. Ele tinha pai, mas não tinha pai de destaque. Não tinha pai de uma certa linhagem. E o ponto frisado em Hebreus 7, ponto principal, ele não era descendente de Levi. Pelo contrário, Levi nem tinha nascido. Levi seria bisneto de Abraão e assim não tinha nascido ainda. E esse é o ponto destacado no livro de Hebreus para ensinar uma coisa sobre Jesus. Agora, a segunda parte da pergunta aqui, quem era maior, Abraão ou Melquisedeque e por quê? Melquisedeque, porque, de acordo com o versículo 4 de Hebreus 7,
Diz aqui: considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Ok. E no mesmo capítulo, versículo 7, fala que Melquisedeque também abençoou Abraão. E o argumento é que quem dá dízimo dá para o superior, e quem abençoa, abençoa o inferior. Então, nos dois casos, frisando que Melquisedeque era maior do que o próprio Abraão. E também faz parte do argumento do autor de Hebreus sobre a superioridade de Cristo como sacerdote ao sistema sacerdotal do Antigo Testamento. Agora, a próxima parte da pergunta: quais outros livros falam sobre Melquisedeque? Bom, vimos Hebreus, né? Fala sobre Melquisedeque, e há uma citação também no Salmo 110, verso 4. Sim. Inclusive, é muito interessante isso, que temos Gênesis 14, depois passamos 1000 anos que não fala nada sobre Melquisedeque. Salmo 110 menciona Melquisedeque. Depois passa mais 1000 anos e no Novo Testamento faz os argumentos baseados em Melquisedeque. O ponto é que Deus não fala coisas sem propósito. Mesmo mencionando uma pequena história de um encontro de Abraão com Melquisedeque em Gênesis, Deus tinha propósito. E estava preparando para ensinar lições importantes quando chegamos no Novo Testamento. Vamos dar uma olhada aqui, perto antes de chegar à próxima parte da pergunta, observando essas outras citações, alguns casos aqui. Salmo 110. O que Salmo 110 diz? O verso 4 diz: O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Só isso sobre Melquisedeque, no resto do Antigo Testamento. Aí, quando chegamos no livro de Hebreus, vai falar várias vezes sobre Melquisedeque, e aí justamente entra a última parte da pergunta: qual a ligação entre Melquisedeque e Jesus? Ah, como o autor aqui de Hebreus fala, né, no capítulo 7, versículo 1, quando ele diz que Melquisedeque, ele era rei, né, rei de Salém, e ao mesmo tempo ele era sacerdote do Deus Altíssimo, do Deus verdadeiro, né? E nesse sentido ele ele é essa relação que se dá com o Senhor Jesus Cristo, porque ele é rei, né? E ao mesmo tempo é um sacerdote, o verdadeiro, o sumo sacerdote. Isso que o autor de Hebreus aqui ele frisa, né, que ele é nosso verdadeiro sumo sacerdote. E outra relação também é aquela questão por não ter genealogia, né, levítica, e ele se relaciona também dessa forma. Perfeito. Então, o que nós temos aqui é um caso à parte em Melquisedeque, porque Melquisedeque teve função de ser rei e sacerdote, algo que seria impossível depois do sistema que Deus deu para os israelitas, porque ele fez uma separação. Todos os sacerdotes do sistema da lei de Moisés, todos eram descendentes de Levi. Os descendentes de Judá eram os reis. A partir de Davi, a linhagem que vai até Jesus. Nós chegamos em Jesus, Jesus é da tribo de Judá. Ele não podia ser sacerdote conforme o sistema do Antigo Testamento. Inclusive, Hebreus capítulo 8 faz uma observação interessante, continuando esse argumento. Ele fala sobre Jesus, aqui, versículo 4 de Hebreus 8. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. O ponto de Hebreus é que Jesus se tornou sacerdote depois de voltar para o céu. Que aqui o papel dele não era de sacerdote. Se ele estivesse na terra,
Ele não seria sacerdote porque ele não é da tribo de Levi, ele é de outra tribo. Até uma pequena observação, não é o ponto principal de hoje, mas tem muitos que ensinam que Jesus ainda vai voltar e habitar aqui na terra. Mas Hebreus diz que ele é sacerdote para sempre, e também diz que ele estivesse na terra, não seria sacerdote. Como que ele pode voltar e habitar aqui novamente na terra e continuar sendo sacerdote para sempre? Nós temos que ter bastante cuidado em aceitar doutrinas que alguns ensinam e nem sempre concordam com tudo que a Bíblia fala sobre o assunto. É um exemplo disso. Ok, Peterson, ainda pergunta número 15, terminando para hoje. Abraão, preocupado com o cumprimento da promessa de Deus e sem herdeiro, ofereceu quais duas opções que Deus rejeitou? Ah, a primeira que a gente, uma das primeiras, né, a gente vê que ele sugeriu que Ismael fosse o herdeiro, né? Ok, O herdeiro da, porque é como ele não tinha filhos até aquele momento. Eu perdi aqui, foi a referência. Eu tinha colocado aqui, mas está errado. tá, aqui capítulo 17. Eu coloquei agora para ver. Sim, que E a outra a outra que eu vi aqui é que parece que ele sugeriu que Eliezer, o seu servo, fosse também, pudesse herdar a promessa, né? Capítulo 15, versículo 2, se não me engano. isso, no capítulo 15 ele sugeriu um servo nascido na sua casa, mas não seria filho mesmo, não seria descendente, e deu essa sugestão de uma substituição. Agora, capítulo 17, Ismael seria a próxima sugestão que ele deu para isso. Agora, o que nós podemos observar e aprender disso? No capítulo 18, ele vai comentar mais uma coisa, dizendo que nada é difícil demais, nada é impossível para Deus. E realmente, Deus teria condições de dar descendentes para Abraão mesmo na velhice, que é o que vai acontecer. Mas é uma maneira de provar a fé de Abraão. E apesar do fato de Abraão ser apresentado para nós como excelente exemplo da fé, não significa que nunca vacilou. E nesses dois casos aqui, eu acredito que nós podemos identificar um vacilo da parte de Abraão, sugerindo outras maneiras de cumprir isso. Até talvez tentando dar uma ajuda para Deus, um jeitinho, como o brasileiro gosta de falar. Deus não precisa de um jeitinho, ele não precisa de uma ajuda. Quando ele decide fazer alguma coisa, ele vai fazer. E nós não precisamos procurar uma maneira de facilitar ou de ajudar Deus nisso. Abraão era um homem de fé, mas não era um homem perfeito. E isso talvez dá um pouco de conforto para nós. Porque mesmo quando nós procuramos servir ao Senhor, vivendo pela fé, mostrando nosso respeito, nossa confiança em Deus, às vezes vacilamos. Às vezes tropeçamos. E ainda bem que nós servimos um Deus de misericórdia, disposto a perdoar, disposto a nos ajudar. Eu não falo isso para dizer que nós podemos pecar com impunidade, que não precisamos nos preocupar com isso. Não é o ponto. Nós realmente precisamos respeitar o que Deus diz em todas as coisas. Mas nós não somos perfeitos. Da mesma forma que Abraão não era perfeito. E da mesma maneira que ele às vezes vacilou. Eu e você temos a mesma dificuldade de, às vezes, esquecer da grandeza de Deus, da certeza da palavra e das promessas dele. Ainda bem que ele nos ama e deseja manter a comunhão conosco. Temos que fazer a nossa parte. Se Abraão não tivesse feito a circuncisão, acredito que Deus teria rejeitado Abraão e sua família. Se nós não fizermos o que Deus manda, de nos arrepender dos pecados, de receber perdão nas águas do batismo, de viver procurando honrar e servir ao Senhor, ele não tem motivo de nos aceitar.
Mas quando nós demonstramos a fé obediente, Deus também cumpre as promessas e nos ajuda e nos oferece assegurações, a confiança realmente da salvação. Não precisamos ajudar Deus, mas Deus nos ajuda e nos ajuda demais. Ok, para a semana que vem, eu quero pedir para vocês já fazerem a leitura dos capítulos 18 a 21. As perguntas que nós vamos responder na aula estão nas páginas 13 e 14 na apostila, que vocês já receberam. Então, podem já começar estudo, começar a responder as perguntas. E, como tenho falado nas outras aulas, temos espaço para outros voluntários para ajudar com as perguntas durante a aula. Pode ver o número de telefone aqui, de mandar mensagem no WhatsApp. Pedimos para mandar só mensagem de texto, porque ficar ouvindo mensagens de voz é um pouco mais difícil. Mas mensagem de texto dizendo que estou disposto a responder perguntas na aula de Gênesis hoje, pode mandar isso e nós vamos anotar isso e mandar mensagem de volta confirmando isso com você. Aí ficaremos felizes com a participação de mais pessoas respondendo ativamente as perguntas durante a nossa aula. Vamos encerrar por aqui, com gratidão a todos vocês pela participação e esperando semana que vem ter mais uma oportunidade de estudar os capítulos 18 a 21 do livro de Gênesis. Que Deus abençoe cada um na sua busca de mais entendimento da vontade do Senhor. Boa noite.